Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, lá no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Leremos apenas 4 versículos. Versículo 25 ao versículo 28. Vamos ficar de pé para fazermos esta leitura. São apenas 4 versículos. Vamos todos ler estes versículos, todos juntos. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 ao versículo 28. Todos a uma só voz. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, nesta noite, com base neste texto, em outros textos que leremos também, eu quero meditar sobre o seguinte tema: o chamado de Jesus para nossa vida. O chamado de Jesus para a nossa vida. Irmãos, uma das coisas mais importantes deste mundo é ser chamado. Como é bom quando alguém nos chama para uma festa, para um casamento, para um almoço, para uma reunião familiar e tantos outros convites ou chamados que nos são feitos. Como é bom também ser chamado por alguém ou ser chamado com algum propósito. O mundo nos chama para uma vida de prazeres carnais. O pecado nos chama para a morte. Mas Deus, em sua palavra, Ele nos chama para sermos salvos na pessoa bendita do seu Filho amado, Jesus, o Nazareno. E nos dias atuais, amados irmãos, não é diferente. O Senhor Jesus está nos chamando, assim como Ele chamou a várias pessoas durante todas as épocas, por intermédio da sua palavra. Receber o chamado do Mestre Jesus se constitui um grande privilégio. As pessoas se sentem honradas quando recebem um convite ou um chamado de uma autoridade ou de uma celebridade. O texto que nós lemos aqui, amados irmãos, nos mostra que Jesus recebeu a notícia de que seu amigo Lázaro estava enfermo, mas Jesus tardou em ir visitá-lo. Se você ler desde o versículo 1 do capítulo 11, você verá isso. E também esse capítulo aqui nos mostra que depois de 4 dias, Jesus chega à aldeia de Betânia,
Marta, irmã de Lázaro, sai ao seu encontro e lhe dá a notícia de que Lázaro está morto. Jesus lhe declara: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E Marta responde positivamente: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que havia de vir ao mundo. E dito isto, diz o versículo 28, partiu e chamou, em particular, há algumas versões que diz em segredo, a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre chegou, ele está aqui e te chama. Que chamado maravilhoso! Imagine a emoção de Maria ao receber esta informação de que o Mestre Jesus havia chegado e que estava chamando Maria. Ela recebeu o chamado do homem mais sublime que já pisou aqui nesta terra. E Jesus nunca chama ninguém em vão. Quando Ele chama alguém, é porque Ele tem um propósito para a vida de cada um, para nossas vidas. E eu continuo a afirmar no tema desta noite: Jesus está nos chamando e dizendo: eu tenho um chamado especial para a sua vida, eu tenho propósitos para você. E nesta noite, amados irmãos, com base no tema da nossa mensagem, o chamado de Jesus para a nossa vida, eu quero destacar nas Escrituras Sagradas 3 chamados de Jesus para a minha e para a sua vida que está me ouvindo nesta noite. Então, o primeiro chamado do Mestre se encontra aí no versículo 28 do texto que nós lemos, a parte B. O Mestre chegou e te chama. O primeiro chamado do Mestre Jesus para as nossas vidas é que Ele nos chama para termos um encontro pessoal com Ele. Ele nos chama para termos um encontro pessoal com Ele. Irmãos, todos nós precisamos ter este encontro com Jesus Cristo pessoalmente. Precisamos recebê-lo como Senhor de nossa vida. Você que me ouve aqui nesta noite, você já teve esse encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo? Se você já teve, glória a Deus. Continue tendo encontro diariamente com Jesus Cristo, lendo as Escrituras, orando, meditando em Sua palavra, falando com Ele lá no seu quarto em secreto, que Ele te recompensará. Mas se você ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, eu traduzo aqui as palavras de Marta, as mesmas palavras. O Mestre chegou e Ele te chama. Porque esse encontro com Jesus pessoal é tão importante, amados irmãos, e todos nós necessitamos. Quando alguém tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, a sua vida será transformada. Podemos ver vários exemplos bíblicos de pessoas que outrora nunca tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo,
mas depois que tiveram encontro com Jesus, suas vidas foram transformadas. Um exemplo bem claro disto é de um homem chamado Saulo de Tarso. É um exemplo de uma pessoa que teve um encontro com Jesus Cristo e sua vida, dali por diante, nunca foi mais a mesma. Saulo de Tarso, como nós conhecemos e a Bíblia relata, ele era um perseguidor dos crentes em Jesus Cristo. Mas quando Saulo de Tarso teve um encontro, quando estava com cartas para perseguir os cristãos em Damasco, ele se encontrou com Jesus Cristo. Sua vida foi transformada para sempre. De perseguidor, ele se transformou em pregador e ganhador de almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. E aqui, novamente, eu quero destacar, se você ainda não teve este encontro com Jesus, Ele está lhe chamando para que você se encontre com Ele pessoalmente. E quando você tiver um encontro verdadeiramente, creio, pela palavra de Deus, sua vida será mudada para sempre. A pessoa que recebe a Jesus Cristo, que tem um encontro com Jesus Cristo, ela torna-se um cristão. Como assim, pastor? A palavra pregada nos revela a Jesus Cristo. O Espírito Santo aplica em nós a obra de Cristo, fazendo-nos reviver, colocando em nós fé no que Cristo sofreu lá na cruz do Calvário em nosso lugar. Você já teve um encontro com Jesus Cristo? Você já o recebeu como Senhor da sua vida? Receber Jesus, amados, significa que quando Ele nos chama, nós o recebemos em nossas vidas por aquilo que Ele é. Se você crê que Ele é o único Salvador, você receberá dele a salvação. Se você crê que Ele é o único líder, o supremo líder confiável, você receberá a liderança que vem dele. Se você crê que Ele é o grande provedor, você receberá toda a provisão vinda dEle. Se você crê que Ele é o maravilhoso conselheiro, você passará a receber os seus verdadeiros conselhos únicos vindo da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Se você crê que Ele é o único protetor, você continuará recebendo a sua proteção. Se você crê que Ele é a última e a única autoridade que tem poder sobre tudo e sobre todo, você receberá a sua autoridade. E se você crê que Ele é o Rei dos Reis, você receberá também o seu governo sobre a sua vida. Receber Jesus, ter um encontro com Jesus, significa aceitá-lo em nossas vidas pelo que Ele é. Receber Jesus significa aceitá-lo em nossa vida, no nosso coração, em todo o nosso ser, na nossa casa, lá na escola, lá no trabalho, no nosso casamento, nos nossos sonhos, nas nossas realizações, porque Ele passa a ser Senhor da minha e da sua vida. Ele vai governar a minha e a sua vida.
Você já teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo? Deus, pela sua graça, já revelou Jesus a você pelo que Ele é: Salvador, líder, provedor, conselheiro, proteção, protetor, melhor dizendo, autoridade suprema, realeza. O Mestre chegou, Ele está aqui e te chama. Você crê que Ele está presente nesta noite aqui em nosso meio? Eu creio, como diz a palavra. Por isso é que eu falo. A própria palavra, o próprio Jesus se ensinou: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Por isso eu tenho toda a autonomia para dizer: o Mestre chegou, Ele te chama. Este é o primeiro chamado de Jesus para a nossa vida, para termos um encontro pessoal com Ele. Aceitemos a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida e tenhamos um encontro pessoal com Ele. Eu e você. Eu não posso fazer isso para você. Tem que ser você individualmente. O Mestre está presente e Ele te chama. Mas há um segundo chamado do Mestre para cada um de nós nesta noite. Se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 5. Voltem aí um pouco. Que diz, João 5, 39 e o versículo 40: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O segundo chamado que Jesus faz para mim e para você nesta noite, Ele nos chama para a salvação. O apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este foi o sermão que Pedro pregou para todo o povo ali, para as autoridades. Pedro estava preso e chamaram Pedro, quiseram calar a Pedro. Ele disse: daquilo que vimos e ouvimos e aprendemos de Jesus Cristo, nós jamais deixaremos de falar. Por quê? Não há salvação em nenhum outro homem, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome é Jesus Cristo. O segundo chamado para mim e para a sua vida, Jesus nos chama para a salvação. E por que Pedro tem essa convicção? Porque Pedro, como nós vimos, ele teve um encontro pessoal primeiramente com Jesus Cristo. Voltem aí o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40 ao 42. Vamos ver aqui o encontro de Pedro, o encontro pessoal com Jesus Cristo.
João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40 ao 42, que diz: Era André, preste atenção, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, ou seja, de João Batista, e seguido a Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Olha só, e o levou a quem? A Cristo, a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Tu serás como uma rocha, Pedro. Por isso que Pedro, pós-Pentecostes, foi preso, açoitado, estava na prisão, e tentaram calar a Pedro, e Pedro diz: olha, eu não posso deixar de falar daquilo que ouvi, que aprendi e vi em Jesus Cristo. Não há outro, não há salvação em nenhum outro debaixo do céu. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que seja salvo. Eu recebi a salvação eterna da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a salvação da alma é o grande projeto de Deus, o nosso Pai, onde Ele preparou tudo para manifestá-la ao mundo através de um único Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A salvação é uma dádiva de Deus aos homens, que mesmo sem merecer, podem ter acesso de graça. Não precisa dinheiro, pois o preço já foi pago por Jesus lá na cruz, pelo seu sangue. A figura do Salvador é central no projeto de Deus, pois sem Cristo, o Salvador, não há salvação. A salvação se manifesta através da misericórdia e o amor de Deus, ligando-nos de novo a si mesmo, através da sua graça. Na salvação, em Cristo Jesus, temos como centro o Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande agente desta união entre Deus e os homens, agindo como o mediador da nova aliança. Se faz necessário enfatizar que esta mediação entre Deus e os homens não pode ser feita por nenhum outro homem à parte de Jesus Cristo, pois a palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É impossível que qualquer outro homem, a não ser Jesus Cristo, seja mediador entre o homem e Deus. Pois a Bíblia diz: só há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Só Jesus pode ser o mediador. Ele se fez homem, mas não pecou, não falhou, e portanto pode exercer a ação de um único mediador e o único Salvador dado por Deus para o ser humano. A salvação veio de Deus aos homens. Ele é o provedor de tudo. Jesus foi enviado para cumprir
o plano eterno de Deus e se tornar o único Salvador para todos nós pecadores. 1 de João 4, versículo 14 diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Irmãos, isto é algo maravilhoso. Sendo assim, Jesus, Ele é o único Salvador, pois ninguém pode ser o que Ele é e fazer o que Ele fez e continua fazendo. Logo, ninguém pode salvar a si mesmo e muito menos intermediar entre os homens e Deus, a não ser Jesus Cristo. Está escrito no livro aos Hebreus 10, 12: Mas este, se referindo a Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Jesus é o único que deu a sua vida em sacrifício pelos nossos pecados. 1 de Pedro 1,19 também diz: Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele é o único que derramou sangue inocente aqui nesta terra, para o justo morrendo pelos injustos. 1 de Pedro também 2, 21 e 22: Porque para isto fomos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, cometeu pecado, nem na sua boca se achou dolo ou engano. Jesus foi o único ser humano que esteve nessa terra e não se contaminou, nem pecou com o pecado. E também 1 de Pedro 1,21 diz: E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem nele. Jesus Cristo, Ele é o único que ressuscitou dentre os mortos, para a glória do nosso Deus e Pai misericordioso. Então, amados, louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu um Salvador, o qual nos trouxe a nova vida, transformando-nos pelo poder da sua palavra e comprando-nos com seu precioso sangue. A Jesus seja o louvor, a honra e a glória, e para todo sempre. Amém. O Mestre chegou, Ele te chama para o encontro pessoal com Ele, para que você receba a salvação por intermédio e unicamente deste grande e suficiente Salvador chamado Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Que maravilha, que boas novas de salvação. E em terceiro e último lugar, o terceiro e último chamado do Mestre para a minha e para a sua vida está em João, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. Terceiro chamado do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Ele nos chama para que nos tornemos filhos de Deus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, que tiveram encontro com Cristo, que aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, as Escrituras, elas são claras. Filhos de Deus são os que recebem ou aceitam Jesus por aquilo que Ele é: Senhor, Salvador, que morreu para propiciação dos nossos pecados. Filhos de Deus são os que creem no nome de Jesus Cristo. São aqueles que buscam amá-lo dia após dia, fazem de Cristo o seu maior tesouro, se dedicam cada vez mais a conhecê-lo, prosseguindo e conhecendo cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. São aqueles que buscam obedecê-los diariamente e recorrem a Cristo para satisfazer a fome e a sede espiritual que há dentro do coração humano. Essa fome, essa sede só pode ser saciada quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, quando nós o aceitamos, o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. É impossível ser filho de Deus sem que tenhamos fé em Jesus Cristo, pois a palavra de Deus testifica, como nós acabamos de ler. E o que é que podemos aprender, amados irmãos? Pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos que receberam a Jesus Cristo, receberam o poder de serem feitos não só filhos de Abraão pela fé, mas filhos de Deus, e passam a fazer parte da família espiritual de Deus, que tem como irmão mais velho o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse poder é conferido não aos que se julgam merecedores pelas suas obras, mas os que creem unicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Os homens não são por natureza filhos de Deus. Somente aqueles que recebem a Cristo é que obtêm o direito de se tornarem filhos de Deus. Assim está escrito. E João, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou bem claro, ficou patente aqui nos seus escritos, que o nascimento na família de Deus é bem diferente do nascimento físico. Esse direito do nascimento divino não tem nada a ver com laços raciais, nacionais ou familiares. O nascimento espiritual, a entrada na família cujo pai é Deus, depende de fatores bem diferentes, que é a recepção pela fé daquele a quem Deus enviou ao mundo como Senhor e Salvador dos nossos pecados. Irmãos, a salvação é pela graça de Deus. Tudo quanto nós estamos ouvindo aqui é graça de Deus. Mesmo que a nossa fé seja tão pequenina como um grão de mostarda, depositemos nossa fé em Jesus Cristo, recebamos
e aceitemos a Jesus Cristo como Salvador, nosso substituto e nosso soberano Senhor. Creiamos nele, tenhamos fé em Jesus Cristo. Somente assim teremos o direito de nos tornarmos filhos de Deus e participarmos da família real de Deus. Como disse Marta a Maria, o Mestre chegou e te chama para ter um encontro com Ele, para que você o receba como seu Salvador pessoal e para que você passe a fazer parte da família de Deus. E as Escrituras não podem falhar. Há um texto maravilhoso para finalizarmos esse terceiro ponto que eu quero que os irmãos compartilhem comigo. Abram comigo, Carta aos Hebreus, capítulo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 2. Mostrando o ministério, o sacerdócio de Cristo pelo seu povo. Eu vou ler o versículo 10 ao versículo 13, capítulo 2 de Hebreus. Hebreus 2, versículo 10 ao versículo 13, que diz assim: porque convinha que aquele, por cuja causa e porque todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, preste atenção, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus Cristo foi aperfeiçoado por Deus como homem, por meio de sofrimentos, e se tornou o autor da salvação de quem? Vamos ver. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança. Eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Jesus não se envergonha de chamar a mim e a você que cremos nele de irmãos. Esses são os filhos que tu me deste, Deus. Eu coloquei neles a minha confiança. Eles creram que tu me enviaste. Eles tiveram um encontro pessoal comigo. Eles creram que sou o único e suficiente Salvador das suas vidas. Eles creram também, porque assim se tornaram filhos de Deus. Hoje, Pai, eles fazem parte da família espiritual. Eu não me envergonho de nenhum deles, pois eu morri por eles. Irmãos, a graça de Deus é suficiente. Não desanime, você que já está em Cristo Jesus. Você falhou, você tropeçou, continue, Ele continua lhe amando. Você está afastado dos caminhos do Senhor, Ele continua lhe amando e lhe chamando. A graça de Deus é suficiente em nossas vidas por intermédio de Jesus Cristo. Não é por obras, senão Ele não teria vindo. Mas Ele conquistou tudo para nós lá na cruz do Calvário. Aquilo que não podíamos fazer, Ele fez tudo por mim e por você.
Você se vê imperfeito. Você é imperfeito mesmo. Porque se fôssemos perfeitos, não precisaríamos de um Salvador. Mas perfeito só existe um, que é Jesus Cristo. Ele continua conosco. E a grande promessa para todos os crentes é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A boa obra que eu comecei em vocês há de ser concluída. O Mestre chegou e Ele te chama. Lembra-se que eu falei do apóstolo Paulo? Um homem perseguidor, respirava ameaças, procurava crentes para matá-lo. Sabe o que foi que esse homem disse lá no final da sua vida? Abram comigo aí para concluirmos. 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4. Paulo já está chegando ao final da sua vida. O velho e grande missionário Paulo. E ele escreve a Timóteo, aquele jovem que estava iniciando seu ministério, e disse, capítulo 4, versículo 6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. É o bom combate. Quantas dificuldades Paulo teve no ministério, mas ele chama de bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Olha o que é que ele vai dizer: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a quem? Também a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, é isso. Aqueles que já estão em Cristo, vamos continuar combatendo o bom combate. Não lutemos com as armas carnais, e sim com as armas espirituais. Paulo recomenda isso nas suas cartas. Porque as espirituais são feitas em Deus e nós temos a vitória. As carnais, nós teremos decepções. Mas Paulo combateu o bom combate com as armas espirituais. A palavra de Deus, o capacete da salvação, o cinto da verdade. Revistamos de toda a armadura de Deus para combatermos o bom combate de Deus. Ele nos chama para combatermos o bom combate. Mas uma coisa é certa: Ele fará com que completemos a nossa carreira. E vai fazer com que perseveremos na fé. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então, amados, todos que me ouvem, você que está em Cristo, glorifique a Deus. Já teve um encontro pessoal com Jesus Cristo? Louve, continue adorando, obedecendo, amando. Faça de Cristo o seu tesouro, a pessoa mais bela, mais amada. Viva para esse Senhor, porque nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. E você que não teve um encontro com Cristo, que não tem certeza da sua salvação, Cristo te chama
para que você tenha um encontro com Ele nesta noite, receba como Senhor, como Salvador da sua vida e passe a fazer parte da família de Deus, dos filhos de Deus, dos filhos espirituais de Deus. O Mestre te chama, e Ele te chama porque Ele te ama. Ele te chama porque tem um propósito com você. Ele te chama porque Ele vai te usar com as suas poderosas mãos. Creiamos nesta verdade, amados, senão pereceremos ou pereceremos. Deus nos ajude como igreja, Deus nos fortaleça. Se você não teve esse encontro ainda, venha fazer parte da família de Deus aqui nesta localidade. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.